Em quase 60 anos, só um time conseguiu chegar a 4 Super Bowls consecutivos. Mas a grande ironia é que esse time não conquistou nenhum deles. E essa franquia segue sem conhecer o gostinho de erguer o Vince Lombardi até hoje. A gente está falando dos Bills e hoje vamos conhecer a história das 4 derrotas consecutivas de Buffalo no Super Bowl. Fala comigo, a audiência mais bonita da NFL, Lucas Coppi aqui para estrear um quadro novo em folha no Zona Neutra, o Zona Histórica. O que é a nossa ideia aqui? Contar histórias marcantes de jogadores e de franquias da NFL nesses mais de 100 anos de história dessa liga aí que a gente tanto ama. Para começar, aproveitando o clima de playoffs, eu tô gravando isso aqui na semana das finais de conferência da temporada 24-25, a gente vai falar de uma das torcidas mais apaixonadas e ao mesmo tempo mais sofridas da história da NFL. Tô falando da Bills Mafia, como é conhecida a torcida do nosso queridíssimo Buffalo Bills. Essa torcida que viu o time perder 4 Super Bowls consecutivos em sequência, obviamente, lá no início da década de 90. Essa história tem muitos personagens e tem episódios assim, que me marcaram mesmo quando eu fui estudar. Mas antes de qualquer coisa, já deixa o like aí e se inscreve no canal pra gente continuar trazendo conteúdo sobre futebol americano e sem complicação toda semana, beleza? Então vamos lá, vamos começar do começo. O Buffalo Bills é uma franquia de 1959 que entrou na NFL na fusão da liga com a EFL ali no final dos anos 60. Só que até o fim dos anos 80, os Bills não tinham ganhado quase nada, não tinham resultados expressivos na era Super Bowl. Só que as coisas começaram a mudar no draft de 1983, quando os Bills selecionaram Jim Kelly, quarterback de Miami, na 14ª escolha geral daquele draft. O problema é que o Kelly, que estava vindo da Flórida, simplesmente não quis jogar no frio de Buffalo. Ele optou por jogar na USFL, uma liga profissional secundária que existia na época, e foi lá para Houston jogar no Houston Gamblers. Só que daí em 86, quando a USFL fechou as portas, o Jim Kelly finalmente veio para o Buffalo Bills, porque o Bills ainda tinha os direitos de contar com ele na NFL. As primeiras temporadas do Jim Kelly lá em Buffalo foram mais lentas, só que na temporada de 88, os Bills já conseguiram chegar na final da Conferência Americana. Aquela final eles perderam para os Bengals, e aqueles Bengals utilizavam um tipo de ataque chamado de Hurry Up Offense. A gente ainda vai ouvir falar muito desse tipo de ataque aqui nesse vídeo, porque essa foi a característica mais marcante do time de Buffalo que veio a fazer história da NFL ali nos anos seguintes. Na temporada de 89, os Bills tiveram um recorde de 9-7 e perderam no Divisional Round para o Cleveland Browns. O time já estava cheio de talento ali, né? Já tinha o Jim Kelly, já tinha o running back Thurman Thomas, que a gente ainda vai ouvir falar muito também, tinha o wide receiver Andy Reid e também o lendário defensive lineman Bruce Smith, de quem a gente ainda também vai falar bastante aqui. Mas mesmo com muito talento, a imprensa e os torcedores apelidaram aquele time de Bickering Bills, algo que a gente pode traduzir aí como os Bills briguentos. Isso porque aquele time tinha várias tretas entre os próprios jogadores, inclusive envolvendo o quarterback Jim Kelly. Só que no ano seguinte, 1990, as coisas se ajeitaram no Buffalo Bills e aqueles Bickering Bills deixaram esse apelido de lado para serem conhecidos como um dos ataques mais rápidos da história da NFL. Eles adotaram a tal da Hurry Up Offense e aí o Jim Kelly chamava as jogadas de dentro de campo mesmo, sem huddle, e estabeleceu ali um estilo de jogo que ficou conhecido na época como Key Gun Offense. A curiosidade aqui é que o K do Key Gun Offense não vem de Jim Kelly, e sim de Mac Keller, que era o tight end do time naquela época e era muito conhecido pela sua velocidade. Na temporada de 90, ninguém conseguiu parar o Buffalo Bills. No ataque, essa sequência de jogadas, uma atrás da outra, assim, não dava tempo para as defesas adversárias sequer pensarem. Do outro lado da bola, o Bruce Smith comandou a defesa dos Bills e terminou o ano como defensor do ano, recebeu o prêmio aí de melhor jogador defensivo da temporada na NFL. Na temporada regular, Buffalo venceu 13 jogos dos 16, no Divisional Round eles fizeram 44 pontos contra os Dolphins e na final da AFC eles simplesmente amassaram os Raiders por 51-3.
nada, nem ninguém parecia ser capaz de impedir esse primeiro título do Buffalo Bills. Tanto é que a semana do Super Bowl foi muito leve assim no elenco, né, e teve até algumas distrações extras por parte dos jogadores. Buffalo era muito favorito. Só que esqueceram de avisar um jovem coordenador defensivo que viria a se tornar, anos depois, um pouquinho conhecido na NFL. Sabe qual é o nome dele? Bill Belichick. O Belichick tinha 38 anos na época e era o coordenador defensivo do New York Giants, que enfrentou o Buffalo Bills naquele Super Bowl 25 em Tampa. Muito antes de ser o head coach da dinastia do New England Patriots ali nos anos 2000, o Belichick armou um plano de jogo que pareceu maluco a princípio, mas que funcionou perfeitamente para parar a key gun offense do Buffalo Bills. O tio Bill esvaziou a linha ofensiva e lotou o campo de linebackers e defensive backs, e forçou os Bills a correrem mais com a bola. Mesmo tendo o Thurman Thomas, que era um ótimo running back, Buffalo baseava o seu ataque no jogo aéreo e nos passes rápidos do Jim Kelly. Mas naquele jogo, a defesa dos Giants limitou o Kelly a 1 de 8 em conversões de terceira descida, e os 4 principais alvos do quarterback combinaram para apenas 14 recepções e 178 jardas. Só que mesmo assim, mesmo com o plano do Bill Belichick tendo dado muito certo, os Bills ainda tiveram a bola do jogo. No último drive da partida, com o placar em 20-19 para os Giants, o Jim Kelly comandou o ataque, marchou o campo inteiro e posicionou o kicker Scott Norwood para um field goal de 47 jardas. É bom frisar que naquela época um field goal de 47 jardas era bem difícil de acertar na NFL. O Norwood, por exemplo, nunca tinha acertado de 47 jardas na carreira, e ele continuou sem bater essa marca. O chute saiu à direita do Y e decretou a derrota do Buffalo Bills. Só que a grande surpresa veio depois da derrota. Quando o time voltou para Buffalo, mais de 30 mil torcedores se reuniram para receber o elenco e dar força depois da derrota. Eles falaram que continuariam apoiando o time todo, mas principalmente o Norwood, o kicker, que recebeu esse apoio com muito carinho e ouviu a torcida gritando em uníssono: "We want Scott! We want Scott!". Essa reação da torcida foi surpreendente, só que a Bills Mafia nem imaginava o que ia vir pela frente nos anos seguintes. A temporada de 91 chegou e com ela mais uma demonstração de muita força da key gun offense do Buffalo Bills. Foi mais uma temporada de 13 vitórias e só 3 derrotas, e Buffalo também teve naquele ano o prêmio de MVP da temporada. O running back Thurman Thomas passou das 2.000 jardas de scrimmage, anotou 12 touchdowns e levou o prêmio de jogador mais valioso do ano para casa. Nos playoffs, os Bills amassaram o Chiefs no Divisional Round e enfrentaram o Denver Broncos na final da Conferência Americana. Esse jogo aí estava só 7-0 para Buffalo até o último quarto, quando o Scott Norwood acertou um field goal de 44 jardas. Ao mesmo tempo, ele garantiu mais uma ida de Buffalo para o Super Bowl e apagou uma parte dos fantasmas do ano anterior. No Super Bowl 26, o Jim Kelly e todo o elenco viajaram até Minnesota para enfrentar o Washington Redskins. O clima leve e as distrações do ano anterior não se repetiram, só que teve outros elementos ali que apareceram para atrapalhar a segunda tentativa de título consecutiva do Buffalo Bills. Na semana do jogo, um dos coordenadores dos Bills deu uma entrevista desmerecendo a linha ofensiva dos Redskins, que era chamada de The Hogs e era simplesmente, até hoje, né, uma das melhores de todos os tempos. Como resultado, 4 sacks e 4 interceptações para cima do Jim Kelly no Super Bowl. E como azar pouco é bobagem, os Bills ainda tiveram que lidar com o sumiço do helmet do MVP Thurman Thomas durante o Super Bowl. Esse sumiço aí, o helmet simplesmente desapareceu, fez com que ele perdesse um drive inteiro do time na partida. Bom, fim das contas, o Washington abriu 24-0 no jogo e não deu chances para Buffalo. O jogo terminou 37-24 e o Buffalo Bills ficou com o segundo vice-campeonato seguido. No final daquela temporada, o kicker Scott Norwood anunciou a sua aposentadoria. Quando começou a temporada de 92, boa parte dos fãs da NFL já tinha deixado de ver os Bills como coitadinhos e passou a torcer para eles não chegarem no Super Bowl de novo. Ninguém nunca tinha perdido 3 Super Bowls seguidos até então. Só que o time do coach Marvin Levy simplesmente não ligava para o que os outros pensavam. Eles fizeram uma campanha de 11 vitórias que deu ao Bill o seed 4 da Conferência Americana.
Só que aquele time sofreu um baque forte no último jogo da temporada regular. O quarterback Jim Kelly saiu lesionado do jogo contra os Oilers, em Houston, na semana 17. E aí no domingo seguinte, contra o mesmo Houston Oilers, só que dessa vez em casa, o Frank Reich precisou assumir a posição de quarterback titular de Buffalo. E o sonho de chegar no terceiro Super Bowl seguido parecia que tinha acabado para Bills Mafia logo no início daquele jogo. Os Oilers conseguiram abrir 28-3 no primeiro tempo. E para piorar, na primeira campanha do terceiro quarto, o Reich lançou uma pick six e o placar ficou 35-3 para Houston. Só que o QB reserva dos Bills era experiente em grandes viradas. 8 anos antes, em 84, ele tinha liderado aquela que era até então a maior virada da história do college football. O Reich tinha entrado em campo no intervalo do jogo entre Maryland e Miami, quando o seu time, Maryland, perdia por 31-0. Ele teve uma atuação perfeita e liderou a virada de Maryland, que acabou vencendo por 42-40. E sim, ele fez isso de novo. Muitos torcedores de Buffalo foram embora do Rich Stadium e não viram a história acontecer. Os Bills anotaram 5 touchdowns seguidos e viraram o jogo para 38-35. A torcida que já tinha ido embora tentou voltar, tentou pular muro, tentou pular grade, etc. E a diretoria do time acabou abrindo os portões para que todo mundo pudesse assistir aquela virada incrível. Os Oilers até empataram em 38-38, o jogo chegou aí para prorrogação, só que só tinha um final possível para aquela história, né? Os Bills venceram por 41-38 naquela que até hoje é a maior virada da história dos playoffs da NFL. Até 2022 era a maior virada da história de toda a NFL. Só que em 22 os Vikings viraram o jogo, estavam perdendo de 33-0 para o meu Indianapolis Colts e roubaram esse recorde de Buffalo. O Jim Kelly voltou para o time na sequência dos playoffs e os Bills venceram os Steelers no Divisional Round e os Dolphins na final da Conferência Americana e chegaram ao seu terceiro Super Bowl seguido. Dessa vez o adversário seria o Dallas Cowboys, na Califórnia, que fica a mais de 4.000 quilômetros de Buffalo. Só que essa distância toda não foi um problema para a torcida dos Bills dar mais uma demonstração de loucura. Essa história é boa, olha só. Durante a temporada de 92, toda sexta-feira, os quarterbacks Jim Kelly e Frank Reich almoçavam juntos, no mesmo restaurante em Buffalo, na mesma mesa e pediam a mesma refeição. Alguns torcedores mais supersticiosos acreditaram que aquele ritual era parte do que tinha levado os Bills ao Super Bowl. E aí eles fizeram questão de garantir que aquele ritual ia se repetir na semana da grande final. Sabe o que eles fizeram? Sim, os caras transportaram a mesma mesa e as mesmas cadeiras do tal restaurante até na Califórnia para garantir que o Frank Reich e o Jim Kelly iam almoçar juntos na mesma mesa e nas mesmas cadeiras na sexta-feira antes do Super Bowl. E como toda ajuda é bem-vinda nessa hora, outro fato que ficou marcado na semana do Super Bowl 27 foi quando o apresentador Tim Russell, de Buffalo e fanático pelos Bills, rezou ao vivo pedindo a Deus pelo título do time dele. Só que nenhuma superstição nem pedido de ajuda divina adiantou. Os Bills cometeram 9 turnovers naquele jogo e foram amassados pelo Dallas Cowboys. O Jim Kelly voltou a se machucar e o Frank Reich entrou no jogo. Só que ele não conseguiu dessa vez protagonizar outro milagre. Um fato marcante daquele Super Bowl aconteceu quando o jogo já estava 52-17 para os Cowboys. A defesa do Dallas roubou a bola e estava indo entrar na endzone e ia fazer mais 6 pontos. Mesmo com o jogo perdido, o wide receiver Don Beebe não desistiu da jogada, saiu correndo e no último instante ele tirou a bola da mão do adversário, causando o fumble e evitando o touchdown. Mesmo com uma derrota acachapante, o Beebe foi aclamado pela torcida e até pelo dono do time, que na época disse para ele, esse teu lance me mostrou o que é ser um Buffalo Bill. Anos depois, o Beebe venceu um Super Bowl, só que com o Green Bay Packers. E aí ele dedicou o título a todos os seus companheiros de Buffalo Bills. Mas não sem antes participar da 4ª tentativa de Buffalo na temporada 93. Em 1993, os Bills já tinham se tornado a chacota oficial da NFL, né? O nome da franquia se tornou um acrônimo para Boy, I Love Losing Super Bowls. Cara, eu amo perder Super Bowls. E até o quarterback, o Jim Kelly, já participava de programas de TV e entrava na brincadeira, né? Entrava nas piadas com o seu próprio time. O general manager do Bills, o Bill Polian, foi demitido antes daquela temporada. E ele foi mais um que anos mais tarde veio a conquistar um Super Bowl em outra franquia, com o Indianapolis Colts na temporada 2006.
Mas voltando a 93, os Bills venceram 12 jogos naquela temporada e conquistaram de novo a AFC East. Nos playoffs, eles venceram os Raiders e os Chiefs e ganharam a Conferência Americana pela 4ª vez consecutiva. O adversário no Super Bowl 28, mais uma vez, o Dallas Cowboys de Troy Aikman, só que dessa vez em Atlanta. Dessa vez, os Bills eram underdogs, azarões, né? Só que mesmo assim, eles foram para o intervalo vencendo por 13-6. Só que mesmo com a vantagem, parecia que os jogadores dos Bills já sabiam o que ia acontecer. O Aikman, né, o QB dos Cowboys, chegou a dizer que mesmo quando ele estava atrás do placar, ele olhava para os adversários e via que eles não estavam confiantes. No terceiro quarto, Dallas empatou o jogo retornando para touchdown um fumble do Thurman Thomas, o running back que tinha sido MVP anos antes. E dali em diante o jogo virou completamente. Os Bills não anotaram mais nenhum ponto e o Dallas Cowboys acabou vencendo por 30-13. Depois de 4 vice-campeonatos no Super Bowl, o Buffalo Bills sequer foi aos playoffs na temporada de 94. Essa sequência de derrotas parou então na 4ª tentativa, né? E até hoje o time sequer voltou à final da NFL. Pelo menos até a gravação desse vídeo aqui, antes do Super Bowl de 2025. Aquele time nunca cruzou a última linha de chegada, só que mesmo assim deixou um legado enorme. O Bill Polian, que era o GM do time, disse anos depois uma frase bem marcante, né? Ele falou assim, ó: a gente foi um ótimo exemplo de como perder e saber se levantar. E se esse for o nosso legado, e eu acho que é algo que a gente tem que se orgulhar. Todas aquelas derrotas no Super Bowl prepararam os próprios protagonistas daquela história para outras batalhas da vida, muito mais complicadas. O Jim Kelly, por exemplo, o quarterback, perdeu um filho em 2005 e lutou contra um câncer a partir de 2013. E ele garante que tudo que ele passou em Buffalo o tornou mais forte dentro e fora de campo. Aquele time do Bills tem 8 jogadores que estão no Hall da Fama da NFL e com certeza está entre os melhores times da história que não venceram o Super Bowl. É isso, gente. Se você gostou de saber um pouco mais sobre essas 4 derrotas consecutivas aí do Buffalo Bills no Super Bowl, deixa o like nesse vídeo, manda para os amigos, dá aquela fortalecida no nosso trabalho. E comenta aqui embaixo também se tiver alguma ideia de que outras histórias da NFL que a gente pode trazer aqui no Zona Histórica. Eu vou ficando hoje por aqui, até a próxima, espero que vocês tenham curtido, valeu!